Por favor, amado irmão, e abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus, no capítulo 4. Nós estamos meditando sobre aquilo que é de mais importante na vida de um ser humano. Siga Jesus no poder do Espírito. A vida mais excelente, a vida mais relevante, a vida mais importante que foi vivida em todas as épocas foi a vida de Cristo Jesus. Ninguém viveu de forma mais poderosa do que Jesus. Ninguém teve uma vida como a vida de Jesus. E seguir a Jesus é seguir e ter uma vida que de fato é relevante. É uma vida que não se desperdiça, é uma vida que não se lança ao vazio, mas é uma vida onde os propósitos são os mais elevados que o ser humano pode viver, a vida de Cristo. Então, meu amado irmão, siga Jesus no poder do Espírito, siga-o no poder do Espírito. E vemos que o primeiro passo do nosso Senhor foi de fato ter um encontro e ter encontros poderosos com o Pai Celestial. E deve ser essa marca da vida cristã, onde vimos no batismo o Senhor da glória ali experimentando a glória, a presença, a plenitude do Espírito Santo. Não que ele não fosse antes, mas ele mostra para a gente o que nós devemos viver. E em seguida Jesus toma um passo que assim, a priori nos surpreende a todos. Ele sai do deserto 40 dias e 40 noites para jejuar. Você fala, poxa, mas eu pensava que ele faria qualquer outra coisa. Mas não, ele sai do deserto e vai orar 40 dias e 40 noites. Você fala, parece que isso está meio fora de ordem, até porque o jejum não é coisa, tirando a questão aí do pessoal que quer ficar fitness, né? Fazer jejum não é uma coisa que está em voga, ok? A não ser o pessoal que gosta aí de cuidar mais do corpo, fazer jejum intermitente, aquela coisa toda, tem uma polêmica por trás, mas não é nada assim que as pessoas estejam de fato buscando em suas vidas, mas é o que Jesus faz. E se ele faz, é importantíssimo. Você nunca vai ver Jesus falar nada ou fazer qualquer coisa que não seja da mais alta importância. Jesus, tudo que ele fez, viveu, tudo que ele falou tem alto significado. E se ele jejuou, ele nos deixou um caminho também para isso. E nós vimos na semana passada que o jejum é a fome de Deus, é a fome por Deus, é a fome da presença de Deus, é a fome da vontade de Deus. Quando Jesus chega depois do batismo e olha a nação de Israel, o povo de Deus, que deveria estar cheio de Deus, na esperança do Messias, cheio da palavra de Deus, vivendo em santidade, você encontra um povo cativo, você encontra um povo de Deus sem Deus. Então o Senhor Jesus, ele vendo que ali não está o reino de Deus, por isso que a pregação de Jesus é: arrependei-vos, porque chegou o reino dos céus. Se chegou é que ele não tinha. O povo de Deus não tem o reino de Deus. Aí você fica boquiaberto e fala, mas como assim? E talvez a pregação de Jesus em nossos dias não fosse absolutamente em nada diferente. Ele diria a mesma coisa: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Quando Jesus olha e não vê a vontade de Deus, vê o povo de Deus sem Deus, ele então jejua 40 dias e 40 noites. A expressão de tristeza, a tristeza é a expressão do jejum. Quando você olha e não vê Deus na sua vida como deveria estar, você não vê na sua vida a vontade de Deus perfeita, boa e agradável, como diz Paulo em Romanos 12, você não vê essa vontade maravilhosa sendo plena na sua vida. Então a tristeza invade o coração, e aí entra o jejum, essa tristeza da alma, essa tristeza do espírito, por mais de Deus, por fome de Deus, pela vontade de Deus. E nós vimos também não apenas a definição do jejum, do que é o jejum, que é essa fome de Deus e da vontade de Deus, mas vimos também que o jejum tem uma prática, tem um local. Jesus vai para o deserto, ele vai jejuar 40 dias e 40 noites, ele tem um propósito.
jejum, ele sempre tem esses elementos, e nós vimos como esses elementos são importantes. Se você quer ver com mais detalhes, vá lá, vê a ministração da semana passada, você vai entender um pouco melhor. E eu gostaria de continuar com você essa noite, vendo o poder do jejum bíblico. Jejum existe em muitos lugares, em quase todas as religiões existe alguma espécie de jejum, assim como de oração, mas o jejum bíblico, ele é muito diferente daquilo que se faz como prática, como uso nas religiões por aí, ok? O jejum bíblico, ele tem uma perspectiva completamente diferente, até mesmo pelo significado, a definição. Jejum é a fome de Deus e da vontade de Deus, ok? Eu posso viver sem comer, mas eu não posso viver sem a vontade de Deus. Eu posso viver sem comer, que é algo que é essencial, é básico, mas existe algo mais essencial do que a comida. Existe algo que antecede o alimento. É a palavra de Deus, é a presença de Deus, é a plenitude do Espírito, é a vida eterna, é Cristo Jesus. Isso é mais importante do que comer. Não foi isso que Jesus vai dizer lá em Mateus, no mesmo livro, no capítulo 6, versículo 33: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, antes do comer, vestir e beber. E as demais coisas, comer, vestir e beber, vos serão acrescentadas. O reino de Deus, o Rei Jesus, sua vontade, que é exatamente o reino de Deus, vem antes até mesmo das coisas mais básicas e elementares da vida, sem as quais não podemos viver: comer, vestir e beber. O reino de Deus, a presença de Deus, a pessoa de Deus, a vontade de Deus é mais importante do que qualquer uma dessas coisas. Está em primeiro lugar. Por isso que a Bíblia vai dizer: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Aqui está a diferença do jejum bíblico que um cristão verdadeiro faz do jejum que outras religiões possam fazer, ok? E o nosso texto diz assim, em seguida do batismo, né? Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador aproximou-se dele e disse: se és o Filho de Deus, ordena que estas pedras se transformem em pães. Jesus respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. E, meus irmãos, o primeiro aspecto do poder do jejum bíblico é que ele é algo que é o impulso do próprio Deus. Jesus foi guiado pelo Espírito para o jejum. Deus quer estar mais próximo de nós. Deus quer que você busque mais profundamente. Deus quer que, como aquela mulher que estava com aquela menstruação já de 12 anos contigo, ela rompendo de entre a multidão, Jesus sendo pressionado por todos os lados, mas ela aperta-se ali no meio das pessoas, se lança ao chão e toca na orla do vestido de Jesus. Deus deseja que a gente o busque com intensidade, com intencionalidade, com zelo, com ardor em nossos corações. Esse impulso, o próprio Espírito de Deus produz em mim e você. A segunda característica de poder do jejum bíblico é que o Espírito de Deus nos leva de modo poderoso para esse jejum, na plenitude que Ele mesmo nos conduz. Conforme você busca Deus, você vai ser mais cheio de Deus, mais cheio da presença de Deus, mais cheio da glória de Deus. Interessante, o jejum não é para simplesmente você ser cheio de Deus, mas é porque você já foi para o jejum, porque você já foi cheio de Deus. Na realidade você alimentar-se mais da presença de Deus, renovar
essa presença, essa busca da presença de Deus na sua vida. Quanto tempo faz que você não faz um jejum bíblico? Não para buscar nada, não é para buscar coisas, eu quero um emprego, eu quero um dinheiro, eu quero pagar uma dívida, então vou jejuar. Não, jejum não é para isso. Esse jejum que faz errado. O jejum bíblico não é para esse tipo de coisa. O jejum bíblico, repito, é a sede, a fome de Deus e da sua vontade. O terceiro poder do jejum bíblico é que o jejum fortalece a nossa identidade em Cristo, por causa da profundidade da comunhão com Deus. Veja, o tentador sempre está perguntando: se és o Filho de Deus. Depois ele novamente vai fazer isso: se és o Filho de Deus. Existe sempre uma pressão contra todo o Filho de Deus. Se houve sobre Jesus, haverá muito mais também sobre nós, da nossa fé, da nossa identidade em Cristo. Se amamos a Deus, se seguimos a Deus de verdade, o mundo nos pressiona todo o tempo a isso, para dizer que, não, seguir a Cristo deve ser em alguma área da sua vida, ou deve estar em alguma escala de prioridade lá para baixo na sua vida, nunca em primeiro lugar, ou que isso não é relevante, ou que isso é um mito, ou alguma coisa nesse sentido. O mundo, a cultura onde nós estamos, e obviamente o próprio tentador, ele vai pressionar cada cristão verdadeiro em relação à sua identidade em Cristo. Quem é você em Cristo? E essa comunhão com Deus profunda em nossos corações, nesse tempo maravilhoso de jejum, reforça e fortalece, meus irmãos, essa identidade em Cristo. E o resultado é que fortalece o nosso relacionamento de amor com Deus. Esse é o quarto poder do jejum bíblico. Pastor, meu coração esfriou em relação a Deus. Eu não sinto mais aquele ardor, aquele queimar, aquela empolgação, aquela coisa vibrante por Deus, porque a gente não pode oferecer a Deus um culto morto. A gente não pode, é muito estranho, irmão, é muito estranho. Lembro de Charles Spurgeon, em uma das suas mensagens, de reclamar disso com a sua igreja, a maior igreja do mundo. Na época, em Londres, na Inglaterra, mais de 5.000 pessoas naquela igreja. Ele reclamando, falando: poxa vida, às vezes tem, quando um irmão aqui dá glória a Deus, dá um amém, a gente fica olhando com a cara assim meio estranha: o que esse cara está fazendo? Claro, isso era 1850, mas ele reclama disso, que as pessoas às vezes vão para o culto paralisadas. Não há expressão de amor, não há espontaneidade na adoração, no louvor, na mensagem, enfim, esse ardor por Deus, essa fome, essa sede de Deus. Eu perdi isso, você precisa jejuar. Se você perdeu sua identidade em Cristo, você precisa jejuar. Meus irmãos, nós não podemos aceitar isso, porque essa não é a vontade de Deus. E toda vez que você não vê a vontade de Deus, você precisa parar um tempo e dizer: meu Deus, está aqui. O maior pecado que eu posso cometer é não te amar de todo o coração, porque esse é o maior mandamento. Então eu vou orar a Ti, eu vou jejuar diante do Senhor, porque o meu coração esfriou. O meu coração esfriou. E essa é a primeira denúncia e reclamação de Jesus contra a igreja no livro de Apocalipse: tenho, porém, contra ti, que abandonastes o teu primeiro amor. Veja, arrepende-te, arrepende-te. E além da ideia do arrependimento, que o arrependimento sempre tem tristeza, é o dia do Yom Kippur, que é o dia da expiação no Antigo Testamento, onde essa expiação é feita em Cristo, mas era feita com jejum. Essa tristeza de olhar para o seu pecado, e não pode ter pecado mais grave do que esse, irmão, de não amarmos um Deus tão bondoso como nós, de não sermos tão gratos, de não sermos tão apaixonados por Ele. Mas o nosso coração, veja, sempre vai na direção oposta desse amor, não é verdade? O meu coração vai nessa direção oposta de amar a Deus, e o seu também vai. Então, se a fé esfriou no seu coração, é hora de você fazer um jejum. O quinto poder do jejum bíblico é que esse jejum bíblico fortalece a fé. Fortalece a fé. Você está buscando a Deus,
Você está buscando a presença de Deus em oração, na leitura da palavra, reservado por um período de tempo. Lá está você buscando o Senhor. Obviamente a sua fé vai crescer. Pastor, eu estou muito incrédulo. Pastor, meu coração está duro. Pastor, olha, eu estou assim, meu coração está cheio de incredulidade. Você precisa jejuar. Lembra os discípulos, quando encontraram aquele rapaz endemoniado aos pés do Monte da Transfiguração, e Jesus não estava lá, e eles tentaram expulsar o demônio e não conseguiram. E logo em seguida chega Jesus, e aí o pai do rapaz chega e fala: olha, os teus discípulos não puderam expulsar o demônio, se o senhor pode fazer alguma coisa, me socorre. Ele falou: se eu posso, tudo é possível para mim que creio. E aí Jesus expulsa o demônio. Depois em particular os discípulos ficam envergonhados, perguntam: Senhor, por que a gente não pode expulsar esse demônio? Aí Jesus disse: por causa da vossa pequena fé. E aí ele vai dizer no final: essa casta só se espere com jejum e oração. Mas o que tem a ver o jejum e a oração com a fé? Está vendo a conexão que Jesus faz entre a fé, pequena fé, e o jejum e a oração? Sua fé está pequena? Sua fé fraca? E lembra, uma pequena fé nunca satisfaz a Cristo. Para a salvação, sim. Se você disser: Senhor, me salva, está pronto. Agora a fé cristã, ela tem que crescer e desenvolver. Se a sua fé não está crescendo, você precisa fazer um jejum. Dizer: meu Deus, eu preciso dar um tempo nas redes sociais. Eu estou passando muito tempo nesse negócio. Eu preciso orar, ler mais a tua palavra e te buscar mais. E te buscar mais. Amém, querido? O jejum fortalece a nossa fé. Então pouco adianta: não, pastor, eu estou com fome o dia inteiro, mas eu não parei para ler, eu não parei para orar, eu não reservei esse dia para fazer isso, eu estou fazendo outras coisas enquanto eu estou de jejum. Não, isso não presta. O jejum bíblico tem um lugar, tem um horário. Lá eu estou dentro do meu quarto, me tranco lá. Pastor, não tem espaço na minha casa. Eu vou para a igreja. A gente abre a igreja e você fica orando aqui o dia inteiro, se quiser. Não tem problema nenhum. Não, pastor, eu quero ficar aqui, quero dormir aqui. Pode vir, fica aqui na igreja. Entra, fica aqui orando a madrugada inteira. Se algum irmão se dispuser, vem junto com você. Não tem problema, irmão. Vem para a igreja, mas você precisa estar dedicado a isso. Jejum não é dieta. Jejum não é dieta. Ui, eu estou de jejum, vou aproveitar e perder uns quilos. Não, jejum não é isso não. Jejum é buscar Deus de coração, de verdade. É se entregar à palavra, à oração, à adoração. É buscar a Deus. O sexto poder do jejum bíblico é que ele amplia a visão espiritual de quem o faz. Veja, o nosso texto mostra que nós estamos na Terra Santa, na Cidade Santa, Jerusalém, mas quem está lá é o diabo. Nós vemos a ação do diabo contra aquele povo, nós vemos a ação de demônios. Jesus vai encontrar milhares de endemoniados naquele lugar, e as pessoas estão achando: não, nós somos povo de Deus. Como? Então, meus irmãos, quando você jejua, quando você tira tempo de oração, você sai da situação e vai buscar o Senhor, você vai ler as Escrituras, você vai entregar aquilo diante de Deus em oração, seus olhos se abrem, você consegue perceber, você consegue analisar aquilo que está acontecendo. Pare de ficar pedindo para os outros orar por você. Você precisa orar por você. Ah não, eu quero uma revelação, um revelamento. Não, quem faz revelamento aqui? Quem ora aqui para revelamento? Não, vai orar você, vai buscar Deus você, vai fazer um jejum. Pastor, não sei qual é a decisão que eu tenho que tomar, eu estou numa bifurcação, eu não sei se eu vou para a direita ou para a esquerda. Vai para as Escrituras, tira o jejum, vai orar, busca o Senhor. Deus vai responder você, Deus vai falar com você, Deus vai direcionar a sua vida de acordo com os princípios e valores da sua palavra, A sétima característica de poder do jejum bíblico é que ele nos conduz ao contentamento de Deus. Satisfação. Acabou.
entretenimento, comer, beber, prazeres, que foram Deus que criou, mas que o povo usa para o pecado. Mas as pessoas estão em busca de mais. Nós vivemos numa cultura hiperconsumista, consumo, compra, mais, adquire, o novo, e as pessoas estão em busca disso, trabalham para isso. Em si, um consumo não tem problema, mas o excesso tem um grande problema. E nós vivemos numa cultura que incentiva, que motiva você a tentar buscar a satisfação, não em Deus, mas nas coisas que você possui, na comida, na bebida, no consumo de comprar. Mas o nosso texto, o que Jesus diz para o diabo? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Pastor, tem um impulso no meu coração para comprar. Eu fico doido, tem um negócio que mexe lá dentro de mim. Eu nem preciso daquilo, mas tem um nervoso dentro de mim que fica me impulsionando a comprar alguma coisa. Você precisa jejuar. Pastor, eu tenho um negócio para comer. Meu negócio é comer. Eu não estou com fome, mas eu quero comer. Eu acabei de comer, mas eu já estou com fome de novo, eu quero comer. Você precisa jejuar. Você precisa jejuar. Porque nem só de pão viverá o homem. A satisfação que nós devemos ter está em Deus. Está em Deus. Se a sua confiança está em uma coisa que você possui, na sua saúde, no bem que você tem, você precisa jejuar. A sua confiança tem que estar no Senhor e não nas coisas que você possui. A sua confiança não tem que estar na sua saúde, no seu dinheiro, em nada disso, mas no Senhor. A sua fé deve estar depositada em Deus. A sua satisfação deve estar depositada em Deus, totalmente nele, totalmente nele. E quando você está tentando buscar razão e satisfação para a sua vida nas coisas, o seu coração está muito perto da idolatria. O oitavo poder do jejum bíblico é que ele fortalece a visão de uma vida cristã. Ele bota os seus olhos de fato naquilo que é importante. As bênçãos que Deus nos dá, dinheiro, emprego, bens, casa, carro, roupas, são bênçãos de Deus. Mas quando você tem uma perspectiva cristã, você tem uma cosmovisão bíblica, você enxerga o mundo, a vida e as coisas que estão no mundo dentro de uma perspectiva bíblica, você vai entender que todas essas coisas são uma bênção, mas que todas elas são passageiras e transitórias. Então o jejum me ajuda a colocar os pingos nos is, a dar valor, significado e importância a cada uma dessas coisas, mas dentro de uma escala de valores e de importância. Porque o que a nossa cultura sempre vai impulsionar a cada um de nós é a inversão. E o Senhor Jesus vai nos dizer: nem só de pão viverá o homem. Aquele que faz a vontade de Deus, irmão, viverá eternamente. A vontade de Deus, a palavra de Deus, ela é eterna. Ela é eterna. Os céus e a terra, disse Jesus, vão passar. Mas esse livro que você tem na mão não vai não. Porque esse livro é a palavra de Deus, letra a letra, versículo a versículo. Esse texto é eterno. Esse texto é a palavra de Deus. Por isso que a nossa fé, a nossa realidade de vida deve estar fundamentada tão somente na palavra de Deus. Como Pedro diz, os céus e a terra que agora existem, e tudo que neles há, estão entesourados para o fogo e para o dia da destruição. Paulo vai dizer em 1 Timóteo capítulo 6, para esta vida nada trouxemos, e daqui nada podemos levar. O que de fato você possui é o seu relacionamento com Deus. O que de fato você possui é o que você vai levar para a eternidade.
Isso de fato você possui. O resto vai ficar tudo aqui. Então você não pode colocar aquilo que é transitório importante, que são bênçãos de Deus, mas é transitório, na frente daquilo que é eterno. E é isso que Jesus está fazendo aqui. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. As bênçãos celestiais, toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais de Cristo, você já tem no nosso Senhor Jesus. Você não pode ser mais rico do que você já é. Você não pode ser mais abençoado por Deus do que você já é. Então valorize aquilo que é eterno, valorize aquilo que é temporário, mas dentro de uma escala de valores. Amém, queridos? E o jejum abre os nossos olhos. Versículo 5 do nosso texto: então o diabo levou a cidade santa, colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse: se és o Filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito, Salmo 91. Muita gente tem esse salmo aberto na Bíblia dentro de casa. O diabo citou esse salmo, Salmo 91, versículo 11 e 12. O diabo citou o texto e disse, e citou certo, tá? Ele não fez errado, não citou errado, não. O texto está certo, dentro do contexto. É um salmo messiânico, é um salmo que fala do Messias, ok? Ele pegou o texto certinho, viu? Foi aqui um negócio complicado. Ele dará ordem, Deus dará ordem aos anjos dele, a seu respeito, Messias. Com as suas mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus respondeu, também está escrito em Deuteronômio 6,16: não ponha à prova o Senhor seu Deus. E aqui está o maravilhoso do jejum, meus irmãos, é que todo jejum deve ser transbordante de oração e de leitura da palavra. Jesus é a segunda vez que ele diz, está escrito, está escrito, está escrito. Olha, eu vou dizer uma coisa para você, o diabo conhece a Bíblia. Você viu aqui? Você viu aqui? Ele citou um salmo messiânico dentro do contexto e citou o salmo. Você, quando a gente olha lá em Gênesis e Satanás se aproxima de Adão, de Eva, para tentá-los, o primeiro fruto que Deus disse que não era para eles comerem, ele testou o conhecimento que eles tinham da vontade de Deus. Foi assim que Deus disse que vocês não podem comer de nada que está aqui nesse jardim. Ó, está vendo? Ele testa o seu conhecimento bíblico. Então você precisa estar cheio das Escrituras Sagradas. Habite ricamente em vós, é a ordem de Paulo, a palavra de Cristo. Habite, o lugar da habitação da Bíblia é o seu coração, é a sua mente. A Bíblia deve morar no seu coração, a Bíblia deve morar na sua mente. É o lugar de repouso da morada das Escrituras Sagradas, a nossa mente e o nosso coração. Você precisa dizer, nas tentações, nas lutas, está escrito. Você precisa dizer isso. Está escrito. Está escrito. A décima característica de poder do jejum bíblico, que diferentemente do que se pensa, o jejum bíblico, ele nos leva ao equilíbrio, não aos extremos. O diabo tentou levar Jesus aos extremos, a tentar a Deus, a provar a Deus, a experimentar a Deus, a duvidar de Deus, a desafiar a Deus. Atira-te, está escrito, e realmente está escrito. Só que o Senhor Jesus disse, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Quando eu estava vendo um avivamento na década de 80, muito intenso, década de 70, na Coreia do Sul, onde estão as maiores igrejas do mundo, as megas igrejas, né? Igrejas com 100 mil membros, 200 mil membros. O pessoal foi orar e tomou um barco para ir para algum lugar para orar, e 2 irmãs chegaram atrasadas.
E quando chegaram lá, já não estava mais o bar, o pessoal já tinha ido. Aí um olhou para a outra e disse: mas se Pedro não andou sobre as águas? Se ele andou, você tem fé? Eu tenho fé. E eu também tenho. Se ele andou, nós andamos. E está na Bíblia que Jesus chamou Pedro para andar nas águas. Então vamos andar nas águas. E vamos encontrar com o nosso irmão lá. Porque Deus quer que a gente ore. Deus não quer que a gente busque Ele. Então vamos. E foram. E se afogaram. Por quê? Porque o texto está dizendo: não tentarás o Senhor teu Deus. Às vezes a gente vive extremos. Às vezes a gente vê pessoas aí, principalmente no uso dos dons, fazendo extremos. Deus, eu vou rasgar a Bíblia se Deus está obrigado a. Deus vai curar você. A Bíblia não está dizendo para você dizer para Deus que Deus vai curar alguém. Não. A Bíblia vai lá, você ora e Deus cura. Pronto. Meus irmãos, esses extremos são perigosos. Esses extremos, o jejum bíblico, ele nos leva ao equilíbrio das Escrituras. Às vezes nós vemos pessoas que no jejum, que nas atitudes religiosas vão aos extremos, desnecessariamente. O jejum bíblico de verdade, ele nos leva a uma vida de equilíbrio, ele nos leva a uma vida de sensatez. Ali está o Filho de Deus, todos os anjos estão às suas ordens, ele anda sobre as águas, os peixes vão para a rede quando ele manda, o vento e o mar lhe obedecem, todos os demônios obedecem a ele, mas ele não se jogou lá embaixo. O jejum bíblico nos leva a um equilíbrio, a uma sensatez, e a gente precisa muito disso, principalmente num país como o nosso, onde há uma cultura evangélica que leva e conduz as pessoas ao extremo. As bênçãos financeiras por todo custo, e aí as pessoas vão transitando nessas ideias que não são bíblicas, que o cristão pode sofrer, que o cristão pode passar lutas, que o cristão pode ficar doente, mas que as pessoas estão levando para o outro lado e tem tirado a fé de muita gente. O jejum bíblico verdadeiro nos leva a um verdadeiro equilíbrio, meus irmãos, a um verdadeiro equilíbrio. Outro poder do jejum bíblico é que o diabo procura sempre lugares altos, mas o jejum bíblico sempre vai nos levar à humildade. Veja, o diabo levou Jesus para um monte alto. Depois ele levou Jesus para o pináculo do templo, para o ponto mais alto do templo. Atira-te, ou tudo isso te darei. Sabe, irmão, é interessante que o diabo sempre está procurando exaltar o nosso ego, alimentar o nosso orgulho, porque não há pecado maior do que o orgulho. O orgulho é o pai de todos os outros pecados. Então ele vai sempre alimentar o orgulho nos nossos corações. Mas Jesus disse: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Meus irmãos, o jejum bíblico vai nos levar à humildade, a nos humilharmos diante de Deus, a buscarmos a Deus com o coração humilhado, contrito, quebrantado diante do Senhor, com lágrimas, com tristeza no nosso coração, muitas vezes por ver a nossa realidade, por ver a realidade da nossa família, por ver a realidade da nossa igreja, por ver a realidade da nossa comunidade, ou por ver a realidade da nossa nação. O jejum sempre vai nos levar ao ponto da humildade. Acho lindo o testemunho da igreja de Elim, em El Salvador. El Salvador era um dos países mais violentos do mundo, 116 mortes por mês por assassinato. A cada 100 mil habitantes, é como se aqui em Samambaia morressem assassinados todo mês 230 pessoas, mais ou menos, todo mês, mortas, assassinadas. E eles oraram e jejuaram todo sábado por mais de 7 anos.
a igreja de Elim, em El Salvador, pastor Mário Velho. E eles oraram e jejuaram a igreja inteira por mais de 7 anos, pedindo a Deus. Deus nos deu uma estratégia. Deus, nós precisamos de resposta política, nós precisamos de resposta no judiciário, nós precisamos de respostas sociais e econômicas para esse estado de gangues e violência que tem no nosso país. E eles oraram e jejuaram. E Deus deu uma resposta. O presidente que foi eleito na eleição passada fez um estado de exceção e os índices baixaram até 2,5 mortes por assassinato a cada 100 mil habitantes, de 116 para 2,5. O cara foi reeleito semana passada com acho que mais de 80% dos votos no país. Talvez a gente não concorde com todos os métodos dele, em pontos falhos, obviamente, com certeza deve ter, mas veja, uma igreja orou por isso. Uma igreja jejuou por isso, persistentemente, até ver uma resposta de Deus. A igreja orou e disse: Deus não quer essa violência no nosso país. Isso não é o reino de Deus. Deus não quer isso. O diabo está por trás disso. O ser humano está agindo nisso. Deus traz arrependimento. Deus volta o coração dessas pessoas para ti. Senhor, nos dê estratégias. E o pastor Mário Velho disse: nós vamos orar e jejuar por anos, até que Deus nos dê uma resposta. Meus irmãos, que coisa maravilhosa. Uma igreja orou e jejuou, e mudou uma nação inteira. Veja como a igreja pode mudar realidades de forma extraordinária para a glória de Deus. Então, meu irmão, se você está vendo na sua vida, na sua casa, na sua igreja, na sua comunidade, no seu trabalho, alguma coisa que ali não é o reino de Deus, não é a vontade de Deus, ore a Deus, jejue ao Senhor e peça: Senhor, muda isso. Deus salva, Deus muda essa situação, Senhor, quebra corações, Deus traz arrependimento, Meus irmãos, e eu gostaria de finalizar dizendo, ainda tem outras coisas aqui, mas eu gostaria de finalizar dizendo que o jejum é trabalho. Jejum é trabalho. Jesus acaba de sair de 40 dias e 40 noites, jejuando, e ele vai fazer a obra mais extraordinária que o mundo inteiro já viu. Neemias, ele vê a situação de Jerusalém queimada, destruída, ele sabe dessas notícias, ele chora, jejua diante de Deus, e depois vai ao rei e diz: me dê madeira, dinheiro, autoridade para eu voltar para a minha cidade e reconstruí-la. E foi lá trabalhar. Paulo vai colocar o jejum na vida dele, nos muitos trabalhos, nas muitas fadigas, nos muitos afazeres, nas lutas, nas dificuldades, nos confrontos e enfrentamentos. Jejum é trabalho. Pessoas que jejuam e não trabalham não estão fazendo jejum bíblico. O jejum verdadeiro, ele é sempre acompanhado de trabalho, de mudança. Não é a vontade de Deus isso, então vou trabalhar para mudar isso. Não é a vontade de Deus essa realidade, então vou trabalhar para isso. E quando nós lemos o texto clássico do jejum, que agrada a Deus, em Isaías 58, você vai ver os verbos e os imperativos de Deus para aquele que jejua, para a nação de Israel, para que faça o trabalho do Senhor. Ele vai dizer, o jejum, capítulo 58, versículo 6, o jejum que deseja é esse: que soltes as correntes da injustiça, desates as cordas do jugo, ponha em liberdade os oprimidos e rompa todo jugo. Não é que partilhes a sua comida com o faminto, abrigue o pobre e desamparado, vista o nu, e se você encontrar alguém, não recuse a ajudar o seu próximo. Então a sua luz irromperá como alvorada, e prontamente surgirá a tua cura, a sua retidão irá diante de você, e a glória do Senhor será a sua retaguarda. E ele vai chamar o povo
ao que deve fazer, mas Ele também vai dizer: não faça isso. Ele vai dizer: você deve eliminar do seu meio o jugo opressor, você deve renunciar à sua própria vontade, o seu próprio benefício e satisfazer o faminto. Você deve ansiar pela vontade de Deus. E ele termina no versículo 3 dizendo: se você vigiar os seus pés de não profanar o sábado. Sábado aqui é o culto. Todo sábado ninguém trabalhava no povo de Israel, deveria ser assim, mas eles não obedeciam. E por isso o texto está dizendo isso. Eles deveriam separar esse dia para buscar o Senhor, orar, ler as Escrituras, compartilhar, estar juntos buscando Deus. A igreja faz isso no dia da ressurreição, que é domingo. Então, Deus está dizendo: vocês, no lugar de estarem buscando ao Senhor no meu dia, vocês estão trabalhando, vocês estão fazendo um monte de coisa. E aí Ele vai dizer: se você vigiar os teus pés para não profanar o sábado e para não fazer o que bem quiser no meu santo dia, se você chamar delícia o sábado e honroso o santo dia do Senhor, se honrá-lo, deixando de seguir o seu próprio caminho, de fazer o que bem quiser e de falar futilidades, então o dia do Senhor, o domingo, não é para você fazer essas coisas que o texto está dizendo. Mas se você honrar o Senhor, olha que coisa extraordinária, a recompensa de Deus. Não precisa fazer campanha, você não precisa nem pedir isso em oração, é simplesmente você honrar a Deus, honrar a presença de Deus. Olha o resultado. Então você terá do Senhor a sua alegria, e eu farei que você cavalgue nos lugares altos da terra e se banqueteie com a herança de Jacó, o seu pai. É o Senhor quem fala. Deus vai nos guiar em triunfo e vitória. Meu irmão, que você e eu tomemos esse passo de seguir a Jesus no jejum, que é de fato uma fome de Deus e da vontade de Deus. Vamos nos colocar de pé e orar ao Senhor nesse instante. Feche seus olhos.